Queridos irmãos e amigos, eu quero aproveitar essa oportunidade especial, saudar a todos vocês com a graça e a paz de Jesus, amém? Eu quero dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui para compartilhar a palavra de Deus juntamente com essa igreja bonita, né, dinâmica, uma igreja que está aí cumprindo bem o seu papel, sua tarefa no ministério. Por isso eu quero agradecer a Deus por esse privilégio e quero desejar que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente mais. É uma honra muito grande. Queridos, eu sou o pastor Marcos Navega, sou pastor da Primeira Igreja Batista do Vale do Ipê, como falou aqui o pastor Eliseu. Nós temos um grande desafio, nós estamos também atuando como membro da diretoria da Convenção Batista Fluminense e como vice-presidente da Ordem dos Pastores Batista do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Mas eu não posso deixar de destacar aqui a minha alegria em estar acompanhado de alguém muito especial. A Marinete, a minha esposa, é ela que contribui para o bom desenvolvimento e andamento, claro, primeiramente o Senhor. Depois, a Marinete, que tem me abençoado. Você pode ficar de pé, amor? A Marinete, ela é uma colaboradora, uma ajudadora e alguém que sempre me sustenta e me honra. E por isso eu louvo a Deus. Nós que estamos falando sobre família, nós não podemos deixar, né, de falar daqueles que nos dão suporte. Eu louvo a Deus pela vida dela. Quero agradecer também o carinho. Hoje nós estamos aqui acompanhados de uma diaconisa minha, né? Acaso aprove o Senhor, e ela está por aqui conosco. A irmã Creonice Valeixo está também acompanhada ali do seu esposo Aloísio. E eu louvo a Deus pelo privilégio de vocês estarem aqui conosco também. Meus amados, muito obrigado pelo privilégio. E como eu tenho que adiantar um pouquinho aqui, que ainda tem uma tarefa importante ainda no decorrer do dia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, nós vamos meditar apenas no verso 18, esse texto da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus há de nos falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus está presente aqui neste lugar. Você crê nisso? Amém? Nós temos muitas evidências. Eu já tive o privilégio de ser tomado pela presença de Deus aqui nesse tempo de adoração ao Senhor nesta manhã. Já fui praticamente impactado pelo Senhor através dos louvores, através das canções que nós tivemos aqui a oportunidade, mas o que nos evidencia, aquilo que nos mostra claramente de que Deus está presente aqui neste lugar, porque Ele é um Deus, né, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus, além de ser onipresente, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, Ele está presente naquele lugar. Além do mais, essa presença gloriosa do Senhor, ela está presente na vida de cada um de nós. O Espírito de Deus está em nós, amém? E mesmo que nós passamos por luta, por provações, mesmo que nós enfrentamos uma série, né, de espíritos do mal que às vezes nos aprisiona, às vezes nos tenta, mas nós sabemos que maior é o Espírito de Deus que está em nossas vidas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta nos momentos difíceis, nos faz lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, é Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Então nós temos a presença desse Deus maravilhoso que com certeza vai nos conduzir nesta manhã, numa manhã gloriosa, uma manhã de bênção, onde nós podemos lançar aqui os fundamentos, as bases para construir uma família saudável, cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Como é essa igreja? Como é a sua vida no seu lar? Claro, nós passamos por problemas, aflições, por muitas dificuldades, mas nós estamos aqui diante de Deus e temos a plena convicção de que Ele falará aos nossos corações nesta manhã. Amém? Todos encontraram o texto, irmãos? A palavra de Deus lá no texto de Gênesis, capítulo 18, capítulo 16, a partir do verso 18, apenas o 18, depois nós vamos citar o verso 22, mas isso no decorrer da mensagem. A palavra do Senhor diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teu filho. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, pela Tua palavra,
na qual o Senhor mesmo declarou que nenhuma palavra que sai da tua boca voltará para ti vazia, sem que antes cumpra o propósito pelo qual ela foi determinada. E nós estamos, ó Deus, diante da revelação escrita de Deus. Nós estamos, ó Deus, diante da palavra do Senhor. E nenhuma delas, Senhor, nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular elucidação. Mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como teus servos, devemos estar atentos para aquilo que o Senhor falará ao nosso coração nesta manhã. Nós, como teus servos, ó Deus, precisamos, ó Deus, quando ouvir a tua voz, não endurecer os corações. E nesta manhã o Senhor venha quebrantar, ó Deus, as nossas mentes e corações, para que possamos, ó Deus, contemplar as maravilhas da tua lei. Por isso, fala conosco. Esta é a oração que nós fazemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos irmãos, o tema que os irmãos nos proporam para a gente compartilhar com vocês nessa manhã é muito propício e, ao mesmo tempo, algo contemporâneo e atual. Nós estamos falando sobre família, aquilo que nós entendemos ser a base para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária. A família, ela tem seus fundamentos. A família precisa estar bem alicerçada, fundamentada, principalmente na palavra de Deus. Eu costumo dizer que tudo que somos e temos, nós devemos fundamentar na palavra de Deus. Nossos pensamentos, atitudes, ações, sentimentos, deve estar ancorado, firmado na palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nos dá a base sólida para que nós construímos, de fato, famílias saudáveis. E nós hoje queremos destacar alguns pontos importantes a respeito disso. E nós que vivenciamos um tempo, o pastor Eliseu sabe muito bem disso, nós vivemos um período onde o pragmatismo tomou conta praticamente das nossas igrejas. Nós pensamos que, ouvimos pessoas dizer, não, Deus está preparando algo especial para a sua vida. Nós nos defrontamos muitas das vezes com pessoas dizendo o seguinte, olha, no final tudo vai dar certo. E nem sempre é assim. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá no texto do Evangelho de João, capítulo de número 16, 33, ele disse, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham paz. Mas no mundo tereis aflições. E nós sabemos muito bem que a palavra do Senhor nos garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos encarrega nos livrar de todas para a glória do Senhor. É isso que nos dá esperança. Mas o pragmatismo, ele tomou conta das nossas igrejas, aonde as pessoas pregam um evangelho praticamente mercadológico, um evangelho onde as pessoas vêm para a igreja para ouvir o que ela quer e não o que elas precisam, como acabou de falar o Enoque. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Nós não precisamos buscar ajuda lá fora no mundo. Nós não precisamos, eu sei que nós podemos ter conhecimento na filosofia, nós podemos ser bons psicólogos, mas o que nos garante é a palavra de Deus. Ela é suficientemente capaz de atender todas as nossas necessidades. Nós não precisamos de subterfúgio. A palavra de Deus é suficiente, porque a graça do Senhor é suficiente. Nós precisamos ter essa conscientização. Nós não precisamos buscar elementos, fundamento na psicologia, na sociologia. Nós não precisamos de assunto de interesse. O interesse do povo de Deus é a palavra do Senhor. É ela que nós devemos fundamentar tudo que temos e somos. Se queremos construir famílias saudáveis, principalmente nos dias em que nós vivenciamos incertezas, insegurança, dias de medos, dia de preocupações, nós não podemos lançar as bases em outro fundamento a não ser na palavra de Deus. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles estavam fundamentados o quê? Na doutrina dos apóstolos. As doutrinas dos apóstolos é a palavra de Deus. Ela é suficiente, nós não precisamos nem tirar e nem pôr. E é isso que o próprio Senhor Jesus nos orienta. Ai daqueles que tiraram ou acrescentar.
A palavra de Deus é suficiente para que nós construímos famílias saudáveis para enfrentar os desafios do dia de hoje. Mas vamos àquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Nós sabemos muito bem, e acabamos de ler esse texto, em que diz que Deus ele estabeleceu uma aliança com Noé. Mas, muitas das vezes, nós ficamos preocupados. E o texto diz claramente, mas com você vou fazer uma aliança. E a ordem que ele diz, olha, portanto, entre na barca, entre na arca e leve com você a sua mulher, leve com você os seus filhos, leve com você as suas noras. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E aliança, muitas das vezes, nós não entendemos bem, mas aliança tem a ver com pacto, compromisso. Isso quer dizer que Deus, ele fez um pacto com a família de Noé. Deus fez um contrato entre Noé e a sua família, entre Deus e Noé. E nós sabemos muito bem que as normas, as cláusulas desse contrato, elas vão estabelecer as diretrizes para a vida e, ao mesmo tempo, estabelecerão as normas para construir uma família saudável, para estabelecer uma sociedade mais justa diante dos dias que nós vivemos. Foi isso que Deus fez através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue. Quando ele fez isso, ele estabeleceu também uma aliança com a igreja. E assim também, quando Deus, através da arca, proporcionou aquele ambiente seguro para a família de Noé, através da igreja, que é aquela que Deus estabeleceu para trazer luz, para ser sal para a sociedade que está se corrompendo, se deteriorando, assim como o sal no passado trazia estabilidade para a vida, não, para conservar alguns alimentos importantes, principalmente a carne, nós hoje somos o sal da terra em que vai dar estabilidade para essa sociedade que está se corrompendo. Nós precisamos construir famílias saudáveis. E famílias saudáveis estão lançadas, baseadas nos ensinamentos que o Senhor nos deu. Hoje, Deus levantou a igreja para salvar a humanidade que está no caos, afundada na maldade, assim como era nos dias de Noé. O texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, a Bíblia conta a história de Noé, que era um homem justo, um homem íntegro, entre os companheiros daquela época. Noé, ele era alguém que andava com Deus. O primeiro passo para a gente estabelecer as bases e os fundamentos para construir uma família saudável, nós precisamos andar com Deus, ter intimidade com o Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui com os irmãos nesta manhã é o seguinte: é por isso que as famílias precisam ser restauradas e ser lançadas sobre alicerce seguro, através do poder de Deus. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta manhã, para que nós construímos famílias saudáveis, a primeira coisa que eu quero apontar para os irmãos, destacar que famílias saudáveis precisam estabelecer uma aliança com o Senhor. Você pode entender claramente isso? Famílias saudáveis precisam estabelecer uma aliança com Deus. O versículo 18 é claro: Deus fez uma aliança com Noé. Isso envolve um compromisso firmado com Deus. As famílias precisam desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor através de uma busca por um relacionamento profundo com Deus. É exatamente isso, meus amados irmãos, que a aliança representa. A aliança envolve confiança. A aliança envolve fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A aliança envolve confiança. A família precisa confiar no Senhor e nas suas promessas. Nós precisamos fazer isso. Você quer construir bases sólidas para uma família saudável? Você precisa confiar no Senhor. A aliança também envolve disposição. Assim como Noé, as famílias de hoje precisam se colocar à disposição do Senhor. Se colocar
diante do Senhor, para servir ao Senhor. Aliança também envolve coragem. Coragem e perseverança para continuar, mesmo diante das instabilidades que nós experimentamos. São muitas instabilidades que nós vivemos nos dias atuais. Mesmo diante do caos, das incertezas, é preciso ter coragem. Já dizia o sábio Salomão, lá no capítulo 24 de Provérbios, ele dizia o seguinte: se te mostrares frouxos no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que caminham firme com o Senhor para a conservação da nossa alma. Famílias saudáveis precisam estabelecer uma aliança com Deus. Você tem estabelecido uma intimidade com o Senhor? Você tem buscado, aliás, uma intimidade com o Senhor? Você tem buscado desenvolver um relacionamento profundo com Deus? Esse é o primeiro passo para que nós construímos uma família saudável, bem alicerçada na palavra do Senhor. Uma outra questão importante que eu quero dar como dica para você que deseja construir uma família saudável. Primeiramente, nós vimos que famílias saudáveis precisam estabelecer uma aliança com Deus. Mas famílias saudáveis também precisam da proteção do Senhor. Interessante, meus amados irmãos, e se você parar para imaginar, embora a arca não fosse um lugar agradável, até porque o convívio com os animais, devido aos balanços da água, um ambiente reduzido, um lugar onde aproximadamente à primeira vista não seria um lugar muito apropriado. Mas assim mesmo era um lugar de segurança. É o que Deus fez conosco. Quando eu disse que Deus, através do sangue de Cristo, Ele estabeleceu a igreja para que hoje possa dar segurança para a sociedade, a arca, embora não cheirasse bem, era um lugar seguro. A família, às vezes, nós muitas das vezes temos problemas, dificuldade, mas a família precisa ser um ambiente seguro. A família precisa ser um ambiente onde nós encontramos segurança, paz. Chegamos de um dia turbulento, mas ali nós encontramos refrigério para a nossa alma. Nós precisamos construir famílias saudáveis. E famílias saudáveis precisam de segurança. E hoje o que mais nós vivenciamos é uma insegurança, uma intranquilidade, um momento de dificuldades que a sociedade está vivendo, que as pessoas vivem temerosas. E aonde encontrar segurança? Famílias saudáveis precisam da proteção do Senhor. Me lembro do Salmo 127, quando o salmista diz o seguinte: se o Senhor não construir, e nós estamos falando de construção aqui, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Os trabalhadores, eles podem lançar a base, como está no texto de Mateus. Eles podem até construir uma casa bela, de boa aparência, aconchegante, mas se não tiver estruturadas na palavra de Deus, quando vem os vendavais, quando sopra o vento, quando vem as águas torrenciais, aquela casa se abala. Mas se nós construímos uma família pautada na palavra de Deus, uma família segura na proteção do Senhor, pode vir o que vier e nós vamos permanecer de pé para a glória do Senhor. Famílias saudáveis precisam da proteção do Senhor. Nós necessitamos disso, irmãos, mais do que nunca nos dias de hoje. Precisamos construir famílias saudáveis, alicerçadas na proteção do Senhor. Como eu disse para vocês, tem gente que às vezes não estão encontrando segurança. Mas hoje você está aqui num local seguro, porque aqui tem a família da Segunda Igreja Batista do Gramacho. Por mais que você muitas das vezes não entende a visão que o pastor, não entende
a diversidade dos irmãos, mas aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar que Deus preparou para que a sua família seja bem alicerçada e que você suporta as adversidades da vida. Uma das coisas que nós vemos através desse ensinamento, que assim é a proteção do Senhor. Quero dizer que a proteção do Senhor é desse jeito. Assim como a arca era um lugar seguro, apropriado pelo Senhor, nesse tempo, Deus também, Ele preparou algo especial para nossas vidas. Um ambiente seguro, de tranquilidade. O Senhor, como diz o Salmos 46, verso 1, o Senhor é o nosso refúgio. Devemos nos refugiar no Senhor. Devemos descansar no Senhor. Pois no Senhor nós encontramos a proteção para o momento certo, na hora das tribulações. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Nele nós nos tornamos protegidos. E eu estou tranquilamente seguro. Eu não temerei o mal. A Bíblia diz também que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nos momentos de dor, de sofrimentos. É nessas horas que nós precisamos recorrer ao Senhor. A Bíblia diz claramente: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Tem muita gente buscando no lugar errado. Tem muita gente caminhando na direção errada. Como diz Paulo, e eu creio que foi ele que escreveu o texto de Hebreus, há controvérsia, mas algumas evidências internas e algumas externas nos dão a conscientização disso. E ele diz no capítulo 12 de Hebreus: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, mas ele continua dizendo: deixando de lado o pecado que tenazmente nos assegura, nos assedia. Nós somos assediados constantemente pelo pecado. O pecado, ele é como, a palavra, assediar, e não somente a palavra assediar, que tão tenazmente, a palavra tenaz, nós temos até uma colazinha que a gente usa, os professores, na sala de aula, passa para os alunos a cola tenaz, já ouviram? Aquela colinha branca. O pecado é como uma cola, como um grude, que tenazmente nos prende. Mas nós devemos fazer, como diz a palavra do Senhor, esquecendo das coisas que ficam para trás, deixando de lado o pecado que tenazmente nos assegura, nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em que direção você tem levado a sua família? Se você deseja construir família saudável, você precisa da proteção do Senhor. E nós vimos claramente que é o momento certo da gente buscar refúgio e socorro no Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos ainda nessa manhã: se você deseja construir famílias saudáveis precisam estabelecer uma aliança com Deus, precisam da proteção do Senhor, mas famílias saudáveis estão no centro da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Famílias saudáveis se colocam no centro da vontade de Deus. Estão no centro da vontade de Deus. Se você ver uma família saudável, pode ter certeza que essa família está no centro da vontade de Deus. E talvez você me pergunta: mas pastor, o que significa isso? Significa, meus irmãos, obedecer, submeter à vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. Como o próprio Jesus havia dito e ensinado os seus discípulos, lá em João capítulo 14, verso 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E ele disse: eu também amarei a ele e vou me manifestar nele. Se você ama o Senhor, se você obedece os mandamentos do Senhor, o Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida. Porque a promessa de Jesus,
Isso nos leva a entender, irmãos, que quando estamos no centro da vontade de Deus, os resultados são extraordinários. Quando a família ela está no centro da vontade de Deus, ela está construindo bases sólidas. E famílias sólidas e saudáveis, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. E qual o resultado disso? Preste atenção, quando estamos no centro da vontade de Deus, desfrutamos de segurança, certeza de que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele nos prometeu. Você conhece muito bem o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, que nós citamos muitas das vezes na igreja, que Deus não é como homem, e nem como filho do homem, para que se esqueça daquilo que prometeu. Deus não é como homem que minta. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. E olha que a palavra do Senhor já diz claramente isso, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Quando alguém disser para você, Deus está preparando algo especial para você, não acredita. Porque Deus não está preparando nada de especial para você. A Bíblia diz que Ele já preparou, Ele já fez tudo, desde antes da fundação do mundo. Leia sua Bíblia. Abre em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz claramente, Paulo, ele contempla aquilo que Deus havia feito pela humanidade desde antes da criação, lá no céu, antes de lançar os fundamentos desse mundo, ele diz o seguinte, glória a Deus, ele disse mais ou menos assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar você, Ele já abençoou você com toda sorte de bênçãos espiritual. Todas. Não há nada que você precise, não há nada que você peça que Deus não tenha para lhe oferecer. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Com toda. O que você precisa é só pedir. A Bíblia diz que se nós, dentre vós, se dois dentre vós, imagina essa igreja inteira, se dois dentre vós concordarem a respeito de quaisquer coisa, Mateus 18, 20, 19, concordar a respeito de quaisquer coisa e pedir ao Pai em nome de Jesus, isso nos será feito, porque Deus já te abençoou desde a eternidade. Deus, Ele é Deus que cumprirá tudo aquilo que Ele nos prometeu. Por isso que nós devemos recorrer às promessas de Deus. Quando a coisa estiver difícil, recorra ao Senhor e às suas promessas. Senhor, lembra que tu disseste? Então recorra à palavra do Senhor. Recorra às promessas. Porque Deus, os planos do Senhor não serão frustrados. Agindo Deus, meus irmãos, como diz a palavra, quem impedirá? Famílias saudáveis precisam se colocar no centro da vontade de Deus. Estão no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, não só desfrutamos de uma vida de êxito, de sucesso, mas quando estamos no centro da vontade de Deus, desfrutamos de segurança também. É o que a Bíblia diz. Nós estamos seguros. Aquilo que nós vimos anteriormente, Ele nos dá segurança, mas Ele também proporciona uma vida de sucesso, uma vida de êxito na vida. Tudo que nós fizermos, seremos abençoados. Agora há pouco o Enoque citou o texto, ou alguém aqui no púlpito, citou o texto de Salmos 1. E a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 2, antes o meu prazer está na lei do Senhor, nela medito durante o dia todo, à noite. E eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, dá o fruto na ocasião certa, e diz o texto, tudo quanto tocar abençoado será. Quando estamos no centro da vontade de Deus, não só desfrutamos de segurança, certeza de que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu, mas também temos uma vida de êxito, uma vida de sucesso. Não o que as igrejas, muitas das vezes, e alguns pregadores pregam por aí, dizendo que você não terá problema, mas como consequência de estarmos no centro da vontade de Deus, o resultado é uma vida de êxito, uma vida de sucesso.
Uma vida em que Deus prometeu nos abençoar, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Pode ter certeza disso. Famílias saudáveis precisam estar no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, não só desfrutamos de êxito, sucesso, segurança para viver em dias difíceis, mas também, quando a família está no centro da vontade de Deus, ela desfruta de um elemento que nós tanto necessitamos nos dias atuais: paz. Foi por isso que Jesus diz em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo nos oferece é forjada, é instantânea, vai passar. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus, e você será bem-sucedido na vida. Por isso que nós devemos construir famílias saudáveis, e quando estamos família saudável, elas se colocam no centro da vontade de Deus. E quando a família está no centro da vontade de Deus, ela desfruta de paz. É o propósito de Deus que nós desfrutemos de paz interior. É da vontade dele. Paz permanente, não passageira. Paz segura e não uma paz insegura, uma paz inabalável. Inabalável. O texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 em diante, ele disse: seja a vossa moderação conhecida diante de Deus. Em outras versões, ele vai dizer o seguinte: não andes ansiosos por coisa alguma. Mais ansiedade que nós vivemos nos dias atuais, né? Mais preocupações que nós temos nos dias que nós vivenciamos. A preocupação ela é danosa, porque é a ocupação antecipada da mente. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós desfrutamos de paz. E Paulo está dizendo, olha, seja a vossa moderação conhecida diante de Deus, através da oração, da súplica, com ações de graça. E ele vai dizer no versículo 6, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente, seu coração em Cristo Jesus. E ele termina no versículo 7 dizendo: tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, você encontrará paz. A paz que excede todo entendimento. Famílias saudáveis precisam de paz. Precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Portanto, coloque a sua família no centro da vontade de Deus e você será bem-sucedido. Tenha certeza de que Deus cumprirá todas as suas promessas e você desfrutará de uma paz perene, inabalável, uma paz perfeita para a glória de nosso Deus Pai. Vamos construir famílias saudáveis. Eu quero que você abaixe sua cabeça onde você está. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Talvez a sua família esteja enfrentando momentos difíceis. Talvez a sua família está desprotegida. Talvez a sua família esteja desamparada, sem qualquer proteção. Mas esse é o momento de restaurar, de construir uma família saudável. Essa é a hora de você estabelecer uma aliança com Deus. Essa é a hora de não somente estabelecer uma aliança com Deus, mas você precisa também da proteção do Senhor, se colocar no centro da vontade do Senhor. E o meu desafio para você que ainda está de cabeça baixa, orando, se esse é o seu desejo, construir família saudável, você precisa estabelecer uma aliança com Deus nessa manhã. Você precisa da proteção do Senhor. Talvez você está se sentindo inseguro, insegura. Talvez você está com medo. Talvez a situação tenha tomado conta de você. Mas eu quero dizer que nesta manhã, você precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Se esse é o seu desejo,
Se você ouviu a palavra de Deus nesta manhã, e se você entendeu esta palavra, saiba que Deus tem um plano específico, um plano perfeito para a sua família. Saiba que Deus ama você. Saiba que Deus tem algo de especial para você. E se você deseja nesta manhã estabelecer uma aliança com Deus, se você deseja buscar a segurança no Senhor, se você deseja nessa manhã experimentar, se colocar no centro da vontade de Deus, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você que está aí orando nesse momento, se esse é o seu desejo de construir uma família saudável, de construir uma família bem estruturada, alicerçada no Senhor, eu quero desafiar você a estabelecer uma aliança com Deus. Eu quero desafiar você nesta manhã, não só estabelecer uma aliança com Deus, mas de buscar a proteção do Senhor e se colocar no centro da vontade de Deus. Quantos desejam fazer isso nesta manhã? Desejam uma família saudável? Coloque-se de pé agora, em nome de Jesus, comigo. Vamos lá.